Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar sobre o recurso contra a resposta, tá certo? Contra o padrão provisório da CE de Pernambuco. Eu vou explicar como que vocês podem fazer esse recurso. Esse recurso vocês não precisam pagar por ele, não adianta, tá? Vocês têm que fazer o quê? Tem que divulgar esse vídeo e pedir para um maior número. Este sim, eu vou explicar a diferença de um recurso para outro, para vocês não fazerem besteira. Veja só. Recurso contra o padrão provisório do Sebrasp, o que que é? Então nós temos agora, no momento, o Sebrasp lançou isso aqui, ó. É o padrão de resposta. Mas é o padrão de resposta definitivo? Não, é o provisório. Tá certo? Ele tem problemas? Tem, que um aluno chamou atenção, eu identifiquei, então resolvi fazer o vídeo para cooperar, tá? Eu vou explicar como que você pode recorrer e como você deve recorrer deste padrão. A banca vai te dar um prazo, tá certo? Eu não olhei o prazo em edital, mas vocês têm que observar, que é o seguinte: para você recorrer contra este padrão. Por quê? Porque este padrão que vai orientar a correção. Então, como é que você pode recorrer contra este padrão provisório? De três formas. Ou impugnando uma parte dele, você quer impugnar uma parte, ou impugnar o todo, ou incluir conteúdo. É dessa forma. O que quer dizer impugnar? Impugnar quer dizer afastar aquilo que você não acha que está legal no padrão. Então, por exemplo, vamos supor, eu quero impugnar parte deste padrão. Eu venho aqui, né, vou lá, redijo para a banca com uma linguagem muito simples, né? Eu falo lá com a banca, prezada banca, peço para que seja revisto, por exemplo, esse trecho aqui que é o trecho complicado, tá? Que é essa parte aqui, ó. Tá bom? Porque isso aqui faz com que o examinador restrinja muito você trabalhar com o conceito de sustentabilidade que ele pediu na prova discursiva. Porque veja só, vou mostrar se você vai entender direitinho. Aqui, na prova discursiva, pedia, considerando os fragmentos do texto apresentados têm um caráter exclusivamente motivador. Quando eles falam isso aqui, é só para motivar. Ou seja, você não teria que concordar com os fragmentos acima. Até porque quem leu essa prova viu que os fragmentos acima tratam da ecopedagogia. Ele vem aqui, não vai tratar bem da sustentabilidade, ele vai tratar já do segundo item, tá certo? Que é o trabalho da sustentabilidade associada à prática pedagógica, tá? Aqui é a mesma coisa, da sustentabilidade associada à prática pedagógica. Quando chega no terceiro, é que sim vai falar sobre pobreza, que tem a ver com sustentabilidade, a ideia de ambientes urbanos periféricos, né? Toda uma questão ruim que tem a ver com sustentabilidade, de certo modo. Então, vejam só, quando ele fala assim, ó, noção geral de sustentabilidade e sua necessidade contemporânea, ele não prendeu isso aqui à escola, não prendeu de modo algum, ele deixou amplo. Ele vai falar sobre questão relacionada à sustentabilidade de ensino, item 2. Aí sim faria sentido algum tipo de relação com o texto motivador. Mesmo assim é contestável porque a banca falou exclusivamente motivador. Quando ela fala exclusivamente motivador, ela impede que você copie, portanto, não fica legal quando o examinador faz isso aqui, ó. Aí você tem que ficar bem esperto, tá? Ele falou assim, ó. O candidato deve redigir um texto dissertativo que apresente o conceito de sustentabilidade coerente com a argumentação desenvolvida ao longo do texto. Até aí tudo bem. Não é necessário apresentar um conceito acabado, maravilha. Ou seja, você pode apresentar o conceito de sustentabilidade, por exemplo, associado ao meio ambiente. Eu vou explicar o que é um conceito acabado e o que não é, tá? Não é necessário você apresentar um conceito acabado e complexo do ponto de vista de um especialista no tema. Mas é fundamental que ele tenha essa parte que você vai pedir para impugnar. Você vai tentar cortar isso aqui. É fundamental que ele tenha sintonia com o que é apresentado nos textos motivadores. Como você pode fazer isso? E é importante que você faça. O padrão de resposta preliminar, pessoal, ele é modificado, assim como o gabarito das discursivas, perdão, da prova objetiva, quando existe uma provocação em massa. O que é uma provocação em massa? Muitas pessoas mandam recurso para lá.
Os textos não podem ser iguais, eles não podem ser cópia da cópia, mas eles têm que falar mais ou menos a mesma língua. Então, o que eu vou dar como exemplo aqui é um exemplo, você vai trocar uma palavra ou outra para fazer a sua adaptação, tá bom? Você vai dizer o seguinte: com relação, não é? Você vai falar, não é prezada banca, nobre banca, respeitosa banca, não é? Pode ser peço ou pede-se, tá? Ó, peço respeitosamente, que é sempre de forma respeitosa ou de forma respeitosa, que o trecho, ó, que o trecho, abre aspas, né? Ou a passagem, tá? Ou o fragmento, mas é fundamental que ele tenha sintonia com o que é apresentado nos seus motivadores, presente no padrão de resposta, tal, seja desconsiderado, seja retirado, seja excluído, tá? Meu pedido decorre do fato de que no enunciado, da prova discursiva, consta expresso que os textos preliminares ao tema, não é, são, aí abre aspas, meramente motivadores. E aí você deixa claro o teu argumento, você diz o quê? Portanto, se o padrão de resposta exigir a sintonia de um conceito amplo como sustentabilidade associado àqueles textos motivadores, haveria o quê? Haveria uma restrição, né, do direito de resposta do exercício, ao passo que o item A, que pede esse conceito, não restringe, nem sequer fala sobre a escola, né? Pede uma noção geral, você ainda pode usar, ó, o item A pede uma noção geral de sustentabilidade, tá bom? E sua necessidade contemporânea, o que não é restrito à escola, de modo algum, tá? Aí você pode falar, se você quiser acrescentar falando que os textos motivadores têm mais relação com o item 2, é uma situação, tá? E mesmo assim a banca deixou claro que é exclusivamente motivador. Entendeu como é que é o caminho? É só isso. Pode pedir com sua simplicidade, não exige nenhum tipo de linguagem técnica para isso. Você só não pode ofender a banca, mas você pode falar, olha, os textos motivadores não têm uma relação geral com noção geral de sustentabilidade, muito pelo contrário. Os textos motivadores restringem a ideia de sustentabilidade à prática pedagógica, tá bom? Então você pode fazer dessa forma. E lembrar que o enunciado foi claro, ele pediu caráter exclusivamente motivador, tá? Esse tipo de recurso, pessoal, vocês terão que fazer esse vídeo rodar para mais colegas irem nesse mesmo sentido, prestando atenção nisso que eu falei, não é copiar esse exemplo que eu mostrei aqui, mas é trabalhar mais ou menos nesse mesmo sentido, certo? E tentar impugnar. Júnior, quer impugnar outro item, vá no mesmo sentido, peça para impugnar, não é, o conteúdo do texto motivador que tratava do quesito 2.2, tá bom? Porque, gente, se vocês entenderem a sistemática, não é, esse vídeo vocês têm que fazer rodar. Quando eu trato de recurso exclusivo, lá naquela fase individual, etc., ali outra história, aquele recurso ali você guarda 7 chaves. Aquele não pode ser copiado em hipótese alguma, tá bom? Porque ele é seu, ele vai mexer somente na sua nota. Esse aqui vai fazer uma alteração geral para que você tenha uma justa avaliação, não só você, mas todo mundo, tá? Porque o examinador se esqueceu da forma como perguntou e fez esse tipo de apresentação aqui, tá bom? Lembrando que, Júnior, que mais eu posso colocar? Se você quiser fazer um recurso pedindo para incluir conteúdo, você pode pedir também. Além de pedir a impugnação desse trecho, pede-se a inclusão dos seguintes conteúdos ligados ao conceito de sustentabilidade. Ora, gente, sustentabilidade é um conceito que surgiu em 1987, tá certo? Numa conferência da ONU, a partir de um relatório que chamava Relatório do Nosso Futuro Comum. E nesse relatório falava que sustentar o quê? Sustentar um processo de conservar, de satisfazer a necessidade do presente sem comprometer as gerações futuras, né? Tem a ver com sustentabilidade ambiental, tem a ver com combate à pobreza,
Tanto que esse relatório da ONU, ele trazia o tripé da sustentabilidade. Se você abordou algum desses assuntos aqui, você está certo. Por exemplo, o tripé, se você trabalhou dentro do aspecto ambiental, perfeito, é o que mais a gente escuta falar, porque o que é sustentabilidade? É o cuidado. Lá pediu um conceito geral, não pediu para você trabalhar como especialista. Tá vendo? Ó, tá legal. Então, se você associou, você pode trazer um conceito, né? Pedindo para incluir ali assuntos relacionados ao conceito sustentabilidade, não é? Que é baseado no tripé da sustentabilidade. O tripé que está no relatório Nosso Futuro Comum da ONU, tá? Que é a questão ambiental, a questão social, a sustentabilidade enquanto mecanismo de inclusão na sociedade, não é? Você tornar o mundo mais sustentável, incluindo as meninas no estudo. Em muitos países elas não podem estudar, fazendo inclusão de grupos minoritários, certo? Em direitos. A questão da sustentabilidade também econômica, falando sobre a questão da distribuição da renda e o combate à pobreza e miséria. Então você pode trazer essa questão também. Se você trabalhou apenas na questão ambiental, peça para fazer constar, tá? Tudo bem? Por quê? Porque a banca vai te cobrar isso, tá certo? Então isso aqui é uma boa para você trabalhar. Que são necessidades contemporâneas. Então, se você trabalhou, é preciso cuidar do planeta, cuidar do meio ambiente, porque estamos vivendo alterações climáticas, isso aqui é uma necessidade contemporânea. Pode ver que isso não está no padrão de resposta, né? Eles estão cercando muito ali ao textos preliminares. Muita gente vai se dar mal por isso. Relação entre sustentabilidade e prática pedagógica cotidiana na escola, né? Aqui você pode falar sobre a questão do desenvolvimento de habilidades socioemocionais. A gente não acertou esse tema, né? Fiquei triste. Mas pelo menos a questão das habilidades socioemocionais preparam as pessoas para o século XXI, certo? Para as pessoas perceberem, apresentarem soluções. Isso eu discuti com os meus alunos. Apresentarem soluções para o dia a dia, soluções sustentáveis para um mundo de escassez, né? Um mundo que tem menos recursos hídricos, por exemplo. Prática pedagógica que possa motivar a consciência de sustentabilidade e a educação para a transformação social. Você pode falar sobre. Aqui a banca, eles deixaram você citar um exemplo. Tá vendo? Eles falam, ó. Por fim, espera que o candidato forneça um exemplo de prática pedagógica capaz de mobilizar a educação, né? E veja que na própria construção dos conceitos, o examinador fez isso, apresentou um exemplo, ele falou, ó, tá valendo, você tira o conceito total se você apresentou um exemplo adequado à prática pedagógica que possa motivar a consciência de sustentabilidade para a educação e transformação social. Por exemplo, uma atividade de economia de energia na escola, de economia de água, uma atividade de criação de um sistema de reciclagem, né? Uma atividade de ciência nesse sentido. Atividade de plantação de espaços ociosos da escola, você pode pensar, na escola tem um espaço ocioso, então eles plantam árvores nesse espaço, né? Constroem um jardim. Aprender sobre compostagem, então feiras de ciências voltadas para soluções climáticas, então você tem que ter essa questão toda, tá? Promoção da relação do aluno com a comunidade local por meio da coleta seletiva de lixo. Tá. Então, quer dizer, essa parte acabava valendo mais, de certo modo, porque a banca só dividiu em duas partes, tá bom? Só dividiu em duas partes aqui para você. Então, o que você apresentasse aqui teria um valor mais alto. Aqui, em compensação, ela dividiu em 4. Essa parte vai ferrar. Por que em 4, Júnior? Porque, gente, eles vão fazer 2 tipos de divisão. Eles vão pegar aqui a partir do 1, pegar aqueles 9,5 pontos e dividir em 4 partes. Então, cada vez que você trabalhar a sustentabilidade em partes, né, você trabalha a questão ambiental, trabalha a questão social, a questão econômica, trabalha lá a questão que eles queriam restrito, aquela relação com aqueles textos, que ali você tem que derrubar. O que vai acontecer? Eles vão dividindo dessa forma, dividem por 4, então cada argumento seu vale 2,38. Se você tirar um argumento, se tiver 2 argumentos, então 2 vezes 2,38, 4,75. São os cálculos tradicionais do Sebrasp, tá? Tem 3 argumentos, 7,13. Conseguiu 4, né, argumentos, você pode ficar aí com 9,5. Porém, às vezes você tem 4 argumentos, mas você não vai tirar 9,5. Por quê? Muita atenção.
porque a banca vai dividir por 8 para analisar a qualidade da redação. Se o seu texto é coeso, se o seu texto é coerente, se o seu texto você trabalha com precisão temática, conforme eu expliquei em aula, né, que é você retomar o item temático e proceder à resposta. Se você não fizer isso, olha só, é menos 1,19 aqui. Isso. Então, às vezes você tem 9,5, né, e você cai para aqui 10, 9, 1, 8,31, acho que é isso, tá? Porque aqui pegou 1, isso, 8,31. Você quer para esta nota e não consegue total. Aí não adianta você pagar por recurso, porque você perdeu nota em redação, entendeu? Então não é uma questão de conteúdo tão somente, você perdeu nota em redação. E assim a banca vai fazendo, ela pega outra pontuação, que eu não lembro quanto vale, mas ela divide por 3 aqui também, ó. Vamos supor 9,5 vai dividir por 3. E aqui, né, ela vai pegar esses 9,5, por exemplo, e dividir por 2, são 2 argumentos, tá bom? E assim ela vai fazendo, ela tem uma divisão de conteúdo e uma divisão de redação, tá? Mas mais pra frente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem aqui embaixo do vídeo, que eu tô vendo que vocês estão curtindo meus vídeos pra caramba, então eu sempre vou fazer vídeos aqui de apoio pra galera da educação, tá? Então continuem curtindo e tal, pra dar, porque o tempo é curto, eu tenho que fazer escolhas. E naturalmente eu vou por onde eu sou mais demandada, tá? Então, para aqueles que me demandam mais. Então, espero ter ajudado vocês. Façam esse esforço para impugnar o mais rápido possível este item aqui, para que vocês não sejam prejudicados por um entendimento incorreto do examinador que esqueceu da proposição quando ele colocou que é meramente motivador, tá bom? Beijo grande para vocês e parabéns para quem enxergou isso, tá?